Olá a todos. Essa é uma aula que está dentro da temática da climatologia, que eu vou falar um pouco sobre a parte mais geopolítica do clima, né? Um pouco sobre os acordos climáticos e como eles costumam aparecer no vestibular, e vou dar uma contextualizada agora no começo também, e da onde que surgiu essa preocupação climática, né? Em que momentos da história da humanidade que ela começa a aparecer e como esses acordos eles acabam caindo no vestibular. Então, espero que vocês gostem e a reportagem que eu utilizei na aula é do Jornal Nexo e eu vou deixar o link na descrição. Valeu, abraço. Clima é a parte mais difícil desse primeiro semestre porque é muito abstrato, né? Diferente da geologia, diferente da cartografia, que você vê o mapa, você vê a rocha, você não vê o clima. Então você não vê uma massa de ar fria, uma massa de ar quente, você não vê uma frente fria passando por cima da sua cabeça, você só sente o clima, né? Então você sente o frio, você sente a chuva, mas você não vê o clima. E isso torna o clima muito abstrato e torna ele a matéria mais difícil, na minha opinião, desse primeiro semestre, né? E ela é a que cai menos no vestibular, tá? Então é uma coisa para se comemorar. Fiquem tranquilos, mas é importante que vocês saibam. E o que eu vou comentar aqui hoje é a parte da geopolítica do clima. Então a gente vai falar de acordos climáticos, que cai bastante no vestibular também. Cai na FUVEST, cai na Unicamp, cai no Enem, cai na Unesp, enfim. E vem caindo bastante, então é importante a gente comentar. Vou tentar ser bem rápido, tá? Eu só vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Então, pessoal, quando a gente fala dessa parte dos acordos climáticos, vou fazer essa aula com base numa reportagem do Nexo, tá? O jornal Nexo é um jornal interessante, eu assino o jornal e traz uma informação de qualidade, traz informação relacionada com atualidades, tem várias notícias, enfim, é um jornal que eu gosto bastante. E no ano de 2017, se eu não me engano, eles fizeram uma reportagem compilando os acordos climáticos mais importantes que a gente teve na história do planeta. Então é com base nessa reportagem que eu vou fazer a aula, vou deixar o link lá e vou compartilhar minha tela aqui com vocês com a reportagem também, tá? Seguinte, a preocupação com as mudanças climáticas e com a poluição, com o aquecimento da temperatura do planeta, com o ambientalismo, enfim, mudanças climáticas, ela surge mais ou menos pós a Segunda Guerra Mundial, tá? Por quê? Pós Segunda Guerra Mundial, o mundo, a ordem mundial, ela muda. Porque na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha uma multipolaridade que regia o sistema. Como assim? Vários polos comandavam isso que a gente chama de ordem mundial, tá? Então era basicamente os países da Europa, então a Alemanha, a França, a Inglaterra eram os países centrais no planeta. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o começo da Guerra Fria, a gente tem uma mudança nisso, tá? A gente tem aí uma bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Depois, com a final da Guerra Fria, a vitória do capitalismo, a gente tem uma unipolaridade em torno dos Estados Unidos. E hoje a gente já se fala em uma multipolaridade novamente, com Estados Unidos, China, Alemanha, Inglaterra, enfim. O importante aqui, então, é a gente olhar para depois da Segunda Guerra Mundial e para o início da Guerra Fria, porque é ali que surge uma preocupação ecológica no planeta, uma preocupação ecológica com vários movimentos sociais que estavam preocupados com o aquecimento global, que estavam preocupados com as mudanças climáticas. E existe muita controvérsia em torno do aquecimento global e das mudanças climáticas, que é tema para um debate de atualidades que a gente pretende fazer no CP mais para frente, tá? Mas enfim, como eu estava dizendo, então esse aquecimento global e essa mudança climática, essa extração e esse desmatamento, né, essa destruição da natureza, eles estavam avançando muito depois da Segunda Guerra Mundial. Porque nesse movimento bipolar, que é característico da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética vão exercer forças chamadas imperialistas sobre outros países do sistema, tá? Então, Estados Unidos e União Soviética vão ser os países centrais, e na periferia desse sistema, na periferia desse centro, vão se encaixar países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, que no caso é o Brasil, por exemplo, tá?
e o Brasil se encaixando nessa ordem mundial como país periférico, como país subdesenvolvido, ele vai responder a tudo que acontece no centro do sistema, ele vai estar submisso ao centro do sistema, que é os países desenvolvidos, que é, naquele momento, Estados Unidos e União Soviética. E respondendo a esse imperialismo, tá, vai surgir, principalmente com a vitória do capitalismo, um movimento de extração de recursos naturais muito grande dentro desses países, que aí se encaixa o Brasil, tá? Por quê? Porque com a vitória do capitalismo, principalmente, a gente vai ter o mundo dividido em uma divisão internacional do trabalho. Países assumem um lugar na produção de mercadorias e países assumem outros lugares na posição de na posição em produção de mercadorias, em industrialização, tá? De modo que os países centrais, como os Estados Unidos, esses países desenvolvidos, países vão exercer o imperialismo em cima desses países periféricos, esses países subdesenvolvidos, e vão colocar esses países em uma posição de exportadores de matéria-prima nessa divisão internacional do trabalho. E essa matéria-prima é a natureza, né? Que é muito abundante nesses países subdesenvolvidos, como, por exemplo, o Brasil, tá? Tem muitos recursos naturais. E esses recursos naturais, então, né, eles vão ser exportados de maneira barata para esse centro do sistema, Estados Unidos, por exemplo, que vai pegar essa matéria-prima com a sua industrialização avançada, com a sua base, seu parque industrial, vai desenvolver e vai refinar essa matéria-prima em produto de alta tecnologia e vai vender mais caro para a franja do sistema, que é Brasil, que são esses países periféricos, tá? Mas o que isso tudo tem a ver com o clima, né? Então, como eu falei, com esse imperialismo e com esses países se colocando, né, por causa dessa ordem mundial, colocando-se em posição periférica no sistema, eles vão ser países alvo de extração muito grande de recursos naturais. Então, destruição muito grande da natureza, poluição, aquecimento global, desmatamento, enfim. E como isso começa a se acelerar muito nesse período Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, surge essa corrente ecológica, tá? Essa preocupação ecológica que vai ser uma das criadoras desse sub-ramo da geografia, que é a geografia física, que a gente trata nesse primeiro semestre, porque a geografia física ela vem no sentido de estudar a paisagem puramente natural e pegar esse estudo e servir de subsídio para a ocupação humana que venha ou não a ocorrer nessa paisagem natural, tá? Então é como se fosse a primeira natureza, né? Então essa natureza intocável pelo ser humano que a geografia física vai estudar. Essa natureza, essa primeira natureza, ela vai influenciar muito a decisão dessa segunda natureza que a gente considera que é a sociedade, que é o ser humano interferindo nessa primeira natureza, tá? Mas enfim, essa preocupação climática vai aumentar muito. E aí vão surgir movimentos sociais, ambientalistas, pró-climáticos, que vão influenciar vão fazer pressão, tá? Para que a poluição, para que o aquecimento global diminua. E vão fazer pressão principalmente em cima da ONU, que vai ser a precursora de buscar acordos climáticos, tá? Buscar, então, que os países poluam menos. E aí surgem as conferências climáticas, que cai bastante no vestibular. Tem algumas mais importantes do que outras, né? Eu vou projetar aqui a reportagem que eu falei para vocês, que faz um compilado das principais. Não vou falar de todas, tá? Vou falar das mais importantes para o vestibular. E aí vou deixar o link, vocês vão, e se quiserem se aprofundar mais, leiam todas, tá? Jornal Nexo, vou deixar o link lá, tá? Essa aqui, Conferência de Estocolmo, que foi onde ocorreu, 1972, foi a primeira, e é importante a gente saber dela porque ela foi a primeira, tá? Percebe que essa reportagem, então, ele traz os países presentes, né? Percebe que a Rússia não está presente, Brasil e Estados Unidos estavam presentes. Então é importante a gente avaliar, né? Não saber o que acontece em cada conferência, porque vocês não precisam saber disso para o vestibular, não tem como decorar isso. Vocês precisam saber para o vestibular a essência dessas conferências, por que elas acontecem e o contexto em que elas acontecem, e quais são as mais importantes, por que a Rússia não está presente, por que os Estados Unidos estão não presente, esse tipo de coisa, tá? Então essa conferência de Estocolmo,
Ela foi organizada pela ONU, tá? E foi um primeiro passo. Não teve acordo nenhum, foi só conversa. 113 países presentes. Foram lá presentes na ONU com seus representantes, conversaram, falaram, ó, a gente precisa começar a olhar para o clima. É verdade, tchau, abraço. Depois, isso aqui não interessa, tá? O que interessa é que em 1988 a ONU vai criar um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é chamado de IPCC. Esse IPCC, então, ele é formado por cientistas que vão começar a olhar quanto que o planeta está aquecendo e vão começar a emitir relatórios científicos para embasar as decisões que a ONU e que os países vão tomar para ver se eles vão poluir menos ou mais, ou não vão poluir menos, né? Assim dizendo. Esse órgão IPCC, então, ele vai trazer esses estudos, esse embasamento científico para as decisões que os países vão tomar. É um órgão filiado à ONU, tá? O IPCC, ele diz o seguinte, hoje, que não há dúvidas, há 100% de certeza, de que o planeta está aquecendo. Sim, o planeta está aquecendo. Só que há 98% de certeza de que o planeta está aquecendo por causas relacionadas ao ser humano, por causas antrópicas, tá? Então, percebe que é uma controvérsia. Mesmo que seja 98%, não se tem 100% de certeza de que é o ser humano que está fazendo com que a temperatura do planeta aumente, ou se é um simples ciclo natural que o planeta está passando e que já passou em seus 4,6 bilhões de anos de história, tá? Mas, enfim, isso é um debate, é um questionamento para a gente fazer na aula de atualidades sobre mudanças climáticas. Então, esse IPCC é importante que vocês saibam da existência deles, tá? Aqui não interessa. Essa aqui, em 1992, Eco 92, é interessante, é importante porque ela acontece no Brasil, ela acontece no Rio de Janeiro, e todas as vezes que vocês escutam falar em Rio mais 10, Rio mais 20, nada mais é do que um encontro que aconteceu 10 anos depois ou 20 anos depois, a Eco 92. Então, Rio mais 10 aconteceu em 2002, Rio mais 20 em 2012, e assim por diante, tá? O que é essa Eco 92, essas reuniões, tá? É um primeiro passo, então é só uma reunião com base no IPCC, que eles não vão acordar nada, não vão assinar nada, os países, mas eles vão conversar para que se tenha um acordo, tá? Que estipule metas de redução de emissão de gases na atmosfera. A partir dessa Eco 92, eles vão criar isso aqui, ó, o UNFCCC, que vai ser um órgão da ONU responsável por escrever esses acordos, beleza? Aí, depois da Eco 92, entra em vigência essa UNFCC, que eu comentei com vocês. Entrando em vigor, tá? Em 94, ela vai dividir os países. Tá? Ela vai dividir basicamente entre os países que historicamente têm uma culpa no aquecimento global e aqueles que não têm. Então, esses países em azul são os países que têm a culpa histórica. Como assim? Revolução Industrial na Inglaterra, por exemplo. Tá? São os países que há 150 anos, nos últimos 150 anos, mais poluíram a atmosfera. São os países mais industrializados. Tá? Então, ele vai dividir nisso. Esses países que estão dentro desse anexo 1 e 2, que são os países industrializados, em sua maioria desenvolvidos, que têm a maior culpa histórica na emissão e no aumento da temperatura, na emissão dos gases estufa, e os outros países do não anexo 1 são os países em desenvolvimento, os países que eu comentei com vocês que estão nessa franja, na periferia do sistema, nessa divisão internacional do trabalho que eu falei no começo da aula, tá? Então, dividindo esses países, em 94 é estabelecido um compromisso internacional de sempre fazer todo ano reunião sobre as mudanças climáticas, já colocando a culpa, entre aspas, né, a maior parcela de culpa nesses países que estão em azul, beleza? Esse aqui e o Mandato de Berlim não interessa muito. O que interessa para a gente é o Protocolo de Kyoto, que foi assinado em 97, que foi o primeiro acordo assinado com base nessa divisão de países que fez a UNFCCC. E esse Protocolo de Kyoto, então, os países vão assinar se comprometendo a reduzir suas metas de emissão de gases, tá? Então, ó, o Protocolo de Kyoto define compromissos ambientais para 37 países industrializados considerados responsáveis pela poluição da atmosfera
nos 150 anos anteriores. Então são só esses países que vão ter que cumprir essas metas, tá? Que tem essa culpa histórica na emissão de gases de estufa, por conta de revolução industrial, por conta de serem os países mais industrializados e etc. Percebe que é um acordo que tem umas metas, tá? Mas nada diz, se eles não cumprirem essas metas, o que vai acontecer com eles. Isso é uma coisa que é comum a todos os acordos, tá? A ONU ela não pode obrigar ninguém a nada, né? Ela só pode impor sanções, basicamente, sanções econômicas, sanções políticas, mas dentro da jurisdição de cada país, isso é um acordo entre as relações internacionais que a gente tem, né? A soberania de cada país ninguém pode interferir. Então ninguém pode obrigar um país a emitir tantos por cento menos de gases de estufa. Então vocês vão ver que esses acordos, tá? Eles acabam não servindo para nada por causa disso. E sempre tem boicote dos Estados Unidos. Aí é outro debate. Enfim, assinado o protocolo de Kyoto, beleza. Ele não entrou em vigor ainda. Em 2002, lembra? 10 anos depois da Eco 92, tem a Rio+10. A Rio+10, vai ser só uma reunião da galera lá para dizer, vamos reforçar, vamos colocar o protocolo de Kyoto em prática, porque ele não tinha entrado em vigor ainda, tá? E aqui o que acontece de importante, que é bom a gente saber, é o boicote dos Estados Unidos, que não foi no encontro e acabou enfraquecendo suas resoluções. E isso é uma coisa que vai sempre acontecer, tá? Os Estados Unidos, eles sempre vão boicotar esses acordos porque ele é o país, né? Hoje, dividindo com a China, os dois países são os que mais poluem, são os mais industrializados, e diminuir a poluição significa diminuir a produção, né? Sem que isso prejudique a atmosfera, significa gastar muito dinheiro com medidas ambientais para as empresas. Então, não é interesse dos Estados Unidos seguir esses acordos. E os Estados Unidos, eles acabam não sendo lesados, né? Porque quem manda na ONU é basicamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais patrocina, que mais investe em dinheiro na ONU, porque são os membros da ONU que financiam a ONU, tá? E quem mais dá dinheiro para a ONU é os Estados Unidos. A sede da ONU fica nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos acaba comandando a ONU, de maneira que quem impõe as sanções, quem impõe as barreiras comerciais aos países é os Estados Unidos, de maneira que não se impõe barreiras e sanções aos Estados Unidos, tá? Enfim, vocês vão ver que isso é comum, a gente já vai ver de novo. Em 2005, o protocolo de Kyoto entra em vigor, tá? Então tem aqueles países em azul que tem as metas de redução e os países em roxo, que eu tinha comentado, né, naquele anexo, não tem as metas de redução, a partir daquela culpa histórica. Percebe que os Estados Unidos saiu do acordo, eles boicotaram esse protocolo de Kyoto, e nada foi feito como consequência disso para os Estados Unidos, enfim. E aí depois o Canadá falou, não, os caras estão boicotando, então eu vou sair também, não sei o que, aí o protocolo de Kyoto vira uma bagunça, tá? Então aqui começou o protocolo de Kyoto, e aí a galera não estava conseguindo cumprir as metas. Então eles tiveram que flexibilizar o protocolo de Kyoto em 2008. Aqui o que é importante é o seguinte, eles criaram mecanismos de deixar o protocolo de Kyoto mais leve. E o que mais é interessante a gente saber é que existe um mecanismo de venda de crédito de carbono. Vocês já devem ter ouvido falar em créditos de carbono. É o seguinte, o que é crédito de carbono? Quando um país ele atinge sua meta de menor emissão de gás carbônico, por exemplo, e passa essa meta, ele passa a ter créditos de carbono, porque ele passou a meta de redução, tá? E esse a mais que ele conseguiu, ele pode vender para outro país que não conseguiu atingir a meta. De maneira que se o país comprar, ele atinge a meta dele. Então o negócio acaba ficando econômico. Não é mais uma questão ambiental, uma questão econômica. Eu posso ir lá e comprar crédito de carbono que está tudo certo. Eu não preciso poluir menos. E aí o negócio perde a moral, né? Por isso que esses acordos eles não são levados a sério, né? Eles não são colocados a sério, porque eles têm uma série de problemas, tá? Depois, em 2009, veio essa declaração aqui, que é mais conversa, tá? Os países tomaram nota, enfim, uma declaração dizendo que eles têm que seguir à risca o protocolo de Kyoto, blá blá blá, não adiantou nada, tá?
Aqui uma declaração de Cancún, mais uma vez, não vão decidir nada, só vão dizer, ó, vocês precisam parar, vocês precisam cumprir os acordos e tal. Mas como eu disse, ninguém pode obrigar ninguém a nada nesse contexto, tá? Esse aqui também não é importante, aqui, ó. A única coisa importante aqui, ó, o Canadá, nesse momento, em 2011, ele se retirou do protocolo de Kyoto, como eu comentei com vocês, por considerar a ausência de controle das emissões dos Estados Unidos e da China torna o acordo insuficiente. E aí entra todo um debate, que a gente pode discutir em atualidades depois, né, sobre a verdadeira face do ambientalismo. Porque seria, então, essa desculpa ambientalista, né, essa preocupação com o aquecimento global, apenas uma desculpa dos países desenvolvidos, então de China, Estados Unidos, para reduzir, para frear o desenvolvimento de países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, como os outros países da periferia, né? Talvez. Não vou dizer que está certo, não vou dizer que está errado, enfim, cabe debates, né? O ambientalismo ele é sim importante, mas a gente vê a partir desses acordos, né, que ele só serve para alguns países, tá? Porque os Estados Unidos eles não estão nem aí para o ambientalismo, né? Mas o ambientalismo eles dizem ser importante sim para os países subdesenvolvidos. Então o Brasil tem que seguir o ambientalismo, né? Mas os Estados Unidos não precisa seguir. Eles saem dos acordos. O ambientalismo não serve para eles. Se eles junto com a China, né, que tem parcela de culpa na história também, são os países que mais poluem. Então esse ambientalismo, alguns dizem, tá? Que acaba sendo uma desculpa dos países desenvolvidos para frear o desenvolvimento dos países periféricos, que faz sentido, tá? E na prática é isso que acaba acontecendo, né? O ambientalismo é uma coisa para os Estados Unidos e é outra coisa para os países periféricos. Enfim, emenda de Doha também não é muito interessante, a proposta de criar um segundo período de vigência do protocolo de Kyoto, mas teve pouca adesão, né? O primeiro nem tinha dado certo, ninguém queria mais, enfim. O Brasil não assinou a emenda de Doha, depois disso aqui, se vocês quiserem ler, acaba o protocolo de Kyoto, em 2015, é o mais importante, acontece o Acordo de Paris, que é o último e mais recente, tá? O Acordo de Paris é assinado, ele seria o sucessor do protocolo de Kyoto, e ele vai mudar um pouco as coisas, ele vai dizer que os países têm que se voluntariar a se comprometer com o clima, como se eles já não fossem voluntários antes, né? Porque essas metas acabaram não sendo cumpridas, e aí quem não cumpriu a meta, o que você vai fazer? Você não pode fazer nada, tá? Então, esse Acordo de Paris, ele só oficializa que é voluntário o negócio, tá? Vamos tentar colaborar, vamos tentar diminuir a poluição, mas ninguém vai seguir, tá certo? Então, aqui alguns objetivos, né? Conter o aumento da temperatura global em até 2%, até 2 graus Celsius, desculpa, envolver todos os países, não apenas os desenvolvidos, então agora ele está considerando todos os países, tá? Não só aqueles com aquela culpa histórica que eu tinha comentado, apoiar os países menos industrializados na adaptação de suas emissões, definir metas e compromissos voluntários e acompanhar regularmente o progresso dos países em suas metas, tá? Esse Acordo de Paris é o que mais cai no vestibular, é o último acordo grande que teve, tá? E é um dos mais importantes. E aí, em 2016 ele vai entrar em vigor. Os Estados Unidos eles estão em um processo para deixar o Acordo de Paris. Eles já sinalizaram que eles querem deixar esse acordo. O Obama sinalizou isso e o Trump só veio acompanhar isso em 2017, tá? De acordo com o prazo estipulado pelo documento, a saída dos Estados Unidos será concretizada em novembro de 2020. Ou seja, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, tá? Então percebe que não tem uma grande adesão do mundo, os Estados Unidos estão caindo fora de novo e tá toda aquela bagunça de novo. Esse é o último importante que a gente vai tratar, tá? Vou deixar o link depois para vocês da reportagem, tá? O que a gente pode resumir disso tudo? Que os acordos climáticos, eles acabam sempre falando a mesma coisa, essas conferências, tá? Recentemente, ano passado, não sei se vocês acompanharam, ali em abril, maio, né? Faz um ano, ia ter uma conferência do clima no Brasil, tá? Que ia ser todo ano tem, né? Uma COP, que chama a Conferência dos Países que fazem parte dos acordos climáticos. Todo ano tem, como a gente tinha comentado lá naquela conferência que decidiu que todo ano ia ter. E ano passado ia ser no Brasil, aí o Bolsonaro barrou, enfim, não vai ser mais no Brasil, aí foi para o Chile, e o Brasil se colocou a favor, né,
da maior degradação do clima, foi acompanhar os Estados Unidos, sinalizando também que queria sair do Acordo de Paris, enfim, tá uma bagunça. Mas agora com o coronavírus, né, a questão climática ela deu uma acentuada, de fato, e essas conversas, essas conferências deram uma amenizada. Mas é o que mais de atual há, tá? Então pesquisem depois, no ano passado, esse boicote do Brasil, do Bolsonaro, a encontro, a COP, que é um encontro climático que ia ter aqui no Brasil, tá bom? O que a gente pode resumir disso tudo é: os acordos climáticos, vão sempre, os acordos e as conferências vão sempre pisar, chover no molhado, né? E os Estados Unidos, China, alguns países que têm mais culpa, não vão querer se comprometer com as metas e sempre vão sair dos acordos, porque eles vão perder muito dinheiro com isso, né? E eles não estão nem aí para o clima, né? O capitalismo não está nem aí para o clima, só quer saber de ganhar dinheiro. E então é isso que acaba acontecendo. E os países em desenvolvimento, os países periféricos, acabam saindo mais lesados por essas culpas ambientais, que é deles em parte, mas historicamente não é deles. Historicamente, essa culpa ambiental é dos países centrais, que acabam saindo menos lesados desses acordos. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem e perguntar, tá bom? Vou colocar o link do artigo também, da reportagem do Nexo sobre os acordos climáticos. E é isso. Logo a gente se vê novamente e a gente vai fazer o debate sobre as mudanças climáticas.